Olá! Olá! Oi, Lívia! Tudo bom? Muito boa noite! Seja bem-vinda! Entre de pé direito! Que coisa boa! O Instagram não estava deixando eu entrar, agora ele deixou eu entrar, ele me parou. Mas que bom que agora ele vai deixar, assim eu espero. Até troquei a conexão aqui para não ter problema. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindas. Entrem de pé direito. Mais uma terça juntas, até agora só meninas. Que coisa bem boa. Enfim, hoje falando sobre nutrição comportamental. Oi, tudo ótimo? Que coisa boa, Lívia, comigo também. Eu não tô com frio hoje, nem com lãzinha eu estou. Eu estou já com a minha boa e velha camisa gostosa de malha. Já tô me sentindo mais em casa, literalmente. Oi, Lúcia, oi, Eliane, tudo bom? Seja bem-vinda. Entrem de pé direito, meninas. Então, mais uma terça-feira juntas, hoje sobre um assunto muito bacana, que muita gente já tinha me pedido há bastante tempo, e eu dei uma aula muito legal agora no último final de semana, em um curso de pós-graduação de nutrição comportamental. A gente, enfim, trocou um monte de ideias, de expectativas, de experiências, e foi muito bacana e realmente, enfim, chegou a hora de a gente falar sobre nutrição comportamental em oncologia. E daí, enfim, hoje será o nosso dia. Ai, que lindo, Eliane, adoro esses coraçõezinhos, essas carinhas, adoro esse momento emojis. Aos pouquinhos eu tô conseguindo traduzir, tá? Só consigo os básicos ainda. Oi, Carlos Eduardo, tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo. Que coisa bem boa ter essa emoção e esse carinho, essa energia de vocês. Tô esperando aí nosso último minutinho, esperando o pessoal entrar pra gente conversar, mas sempre fazendo aquele convite, né? Pra, enfim, quem está seguir seguindo e sempre indicar, né? Outros amigos, outras pessoas para seguirem os conteúdos, sempre no @doutora.alinekirchner. Sempre estou aqui descobrindo novas emoções para a gente compartilhar experiências, sempre nutrição oncológica, né? E esse vídeo, assim como todos os outros, assim quando o Instagram deixa e permite, foram só 2 vezes, se eu não me engano, que ele não me deixou. Sempre a live fica salva no GTV, salva nos stories, enfim, como forma de efetivamente compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, multiplicar a experiência, né? E de fato, a gente conseguir ter esse momento com quem não tiver aqui ao vivo, ou quem estiver ao vivo também pode repetir a dose. Mas lembrando que os comentários que vão aparecendo aqui, eu perco quando ficam salvas, né? Então eu sempre peço que depois vai lá, dá aquela curtida, dá aquela comentada, compartilhada, enfim, que aí de fato eu consigo ter acesso, que às vezes a gente vai passando aqui, vai engatando uma primeira, né? E às vezes eu posso passar batido por algum feedback, alguma ideia, alguma colocação, e é sempre muito bacana e muito bem-vinda as colocações, né? Então deixa eu ver aqui, deixa eu dar um super oi pra Sol! Que coisa bem boa, Sol! Já é sempre comigo. Oi, Adriano! Tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo também. Acho fofo você falando o seu sobrenome. É difícil, né? É bem difícil. E é muito engraçado porque, assim, de um tempo pra cá, eu resolvo, quando eu preciso falar o meu sobrenome, que alguém consiga, de fato, escrever, eu às vezes já saio até soletrando, né? Kirjner, né? E ele fala N de nutrição. Oi, Amélia, seja bem-vinda. Gosto tanto das suas lives. Que bom, Sol. Que delícia. Você literalmente é um sol, assim. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu já sinto tanta tua energia e é tão bacana isso. Definitivamente faz toda a diferença. De verdade.
Mas enfim, Lívia, vou falar mais uma vez só pra você ficar bem feliz, tá? Então é o @doutora.alinekirchner. Eu tirei o Pojo Amiga porque daí já basta soletrar 1, né? Não precisa soletrar 2. Então, pessoal, já acabando aqui nossos últimos segundinhos antes de começar propriamente dito. Sempre dou aqueles 5 minutinhos de 5 não, né? Já dou um pouco menos. Os 3, 4 minutinhos o pessoal entrar, se organizar, né? Enfim, se organizar em casa, com toda a rotina. E sentar e de fato a gente ficar aqui multiplicando juntas. Oi, Amélia, seja bem-vinda. Oi, Luana, saudade de você, querida. Seja bem-vinda, entre de pé direito. Então hoje a gente vai falar sobre nutrição comportamental em oncologia. É muito engraçado que, de fato, quando eu me formei, a gente tinha um tipo de orientação, muitas vezes prescritiva, né? A gente treinava muito na faculdade, enfim, a fazer cálculos. Eu lembro que tinha algumas amigas minhas que falavam assim, meu Deus, eu imagino escolher nutrição crente que eu não ia mais precisar ver números. E na primeira cadeira da faculdade, primeiro semestre da faculdade, me mandam entrar dentro de uma cadeira de cálculo, de estatística, enfim, cheia de números, né? A gente tinha que ir fazer as cadeiras no Instituto de Matemática, que era em frente à nutrição, né? Oi, Cris, seja bem-vinda, entre de pé direito. E de fato, a gente tem muito essa questão quantitativa, né? Que acho que faz parte do pacote. Mas eu sempre achava muito estranho que não era só quantidade que eu achava interessante e importante, né? Eu achava que tinha que ter uma aliança bem forte aí entre qualidade e quantidade. E logo no início da faculdade, eu tive o ensinamento das leis de Escudeiro, né? Que é sobre quantidade, qualidade, harmonia e adequação. E aquilo me tocou de uma forma muito intensa, que desde então, de fato, eu sempre coloquei isso dentro da minha vida, né? E sempre gostei muito de trabalhar com paciente oncológico, sempre foi o meu desejo. Então, de fato, eu falava assim, mas espera aí, a prescrição escrita, quantificada, pesada, ela vai até ali, né? Talvez ela vá até muito longe com algumas pessoas, mas nem todo mundo é igual, né? Como eu sempre falo para os meus pacientes, né? Nem a minha mão direita é igual a minha mão esquerda, né? Há um tempo atrás foi muito engraçado que eu vi um estudo que dividia, enfim, todos os corpos literalmente em 2, né? E fazia a equiparação dos 2 lados, enfim, de como eram pessoas. São pessoas, às vezes, muito bonitas e que se dividissem em 2 lados iguais, viam, digamos, as alterações. Então, de fato, se a gente mesmo se dividir na metade, nós não somos iguais, quanto mais entre as pessoas, né? Cada um tem uma questão muito específica, cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem uma escolha, cada um tem um propósito. Inclusive, cada um tem uma interpretação sobre a nutrição, né? Então, é muito importante aumentar esse olhar e deixar esse olhar mais amplo, mais geral, né? Oi, Bela! Oi, Conceição! Que bom te ter aqui! Estava mesmo esperando a senhora entrar, hein? Oi, Daniela, também entre de pé direito. Bela! Sejam todas muito bem-vindas. Enfim, tudo bom, Conceição, é contigo. Espero que esteja bem. Eu e a minha água. Esperamos que você esteja bem. Até engasguei. Enfim, e daí, durante muito tempo, eu praticava uma nutrição que às vezes eu não entendia muito bem onde que ela estava. E hoje em dia já ganhou corpo, já ganhou nome, uma parte dentro da nutrição clínica que é a chamada nutrição comportamental, que é um tipo de nutrição não prescritiva no sentido quantitativo, né? Não é aquele tipo de nutrição que, enfim, você vai numa nutricionista e sai necessariamente com uma dieta organizada, no sentido de calculada, né, de porcionada, né, em especial, assim. Já tiveram momentos de ter épocas que se estimulava que o paciente comprasse uma balancinha e pesasse a sua porção, né, a sua quantidade alimentar, né. Outras épocas começaram a fazer dietas específicas que viraram moda, dieta de pontos, dieta de
de cor, né? Enfim, várias dietas vão sempre aparecendo no dia a dia, mas dietas vêm e vão, né? Enfim, muitas vezes muito rápidas e muito voláteis. Mas, de fato, a nutrição comportamental, ela veio quebrar um pouco o paradigma de ter algo sempre quantificado e amplia o horizonte de entender o paciente como um ser amplo e a sua conversa com o alimento propriamente dito, né? Então, a nutrição tem um olhar de nutrição de estado nutricional, mas também tem um olhar alimentar. E a nutrição comportamental justamente vem trazer esse olhar do comportamento alimentar, né? De como, de fato, cada um lida com esse comportamento. Então, se a gente pensar que só para o ano de 2020 nós teremos mais de que 625 mil novos casos de câncer. Aconteceu algum problema aqui. Acho que agora tá bem. Então, se a gente sabe que para o ano de 2020 vão existir mais do que 625 mil novos casos de câncer, que esses pacientes muitas vezes têm o seu estado nutricional bastante alterado, bastante depletado, que a gente fala na nutrição, ou seja, bastante piorado, né? Por uma série de fatores, pelo crescimento do tumor, pelos tratamentos que o paciente passa, por todo o processo, muitas vezes, de depressão que as pessoas passam e que, de fato, é um diagnóstico que ainda é muito pesado para muita gente, ainda tem um viés de não entendimento por muitas pessoas, né? Esse dado é do Brasil, tá, Aliane? Esse dado é do Brasil. Tudo bem, graças a Deus, boa noite. Amo nutrição comportamental, Bela, que bacana. Então você depois pode também compartilhar aí a tua visão da nutrição comportamental e como é que você lida com ela no dia a dia. Enfim, é muito legal. Então assim, se a gente pensar que muitas das vezes o estado nutricional depletado, piorado, a perda de peso interfere diretamente no melhor tratamento, na melhor qualidade de vida, inclusive no sucesso de completar o tratamento previsto, é baseado num paciente com melhor estado nutricional. Isso me deixa muito assustada em pensar que, será que todas essas pessoas que terão um diagnóstico de câncer serão acompanhadas por um nutricionista? Será vista efetivamente por um nutricionista? Será, enfim, terá uma conduta específica e direcionada para melhorar o seu estado nutricional? Gostaria muito de dizer que sim, mas infelizmente não, né? Se sabe que mais ou menos 20% de todas as mortes por câncer são por desnutrição e não pelo câncer por si só. Então, isso me traz muita a questão da importância da nutrição, mas uma importância de uma nutrição construída a partir do processo de paz que o paciente faz com a comida. Porque muitas vezes, por exemplo, agora nessa aula da pós-graduação que eu dei no final de semana, eu conversei com outros colegas nutricionistas e daí eu estava conversando com eles assim, o que é alimento em nutrição oncológica, né? O que é... Ai, aqui tem até... Então. O que é o alimento em nutrição oncológica, né? O que é o estado nutricional para nutrição oncológica, né? O que é um comportamento nutricional em nutrição oncológica? Então, assim, muitas vezes o que se percebe é uma empurroterapia, né? Aí você precisa comer, pelo amor de Deus. Aí coloca aqui, soca coisa. E na verdade, aquilo ali não é real, não é traduzível para o paciente. Porque o paciente definitivamente precisa fazer parte desse processo. Ele precisa ser entendido como um todo, né? Ele não é só a localização tumoral dele, ele não é só o tratamento que ele tá, ele precisa, enfim, eu sei, é muito bacana, adoro isso. Eu tenho seguidores do Brasil inteiro, eu tenho pacientes no país inteiro, até fora do país.
E é completamente diferente, hábito alimentar é diferente, enfim, a versão alimentar é diferente, oferecimento de alimentos é diferente. Então, assim, o paciente precisa de fato ser olhado como um todo, entendido como um todo, e em especial o comportamento alimentar desse paciente também precisa ser compreendido. Por quê? Porque quando o paciente tem o seu hábito alimentar, a sua ingestão alimentar, a sua forma de fazer as suas preparações, enfim, alimentar, entendida, ele consegue decodificar a importância de pequenas alterações, pequenos ajustes, mas que de fato fazem com que ele participe de forma mais ativa, se sinta mais representado naquela conduta, né? Eu sempre falo muito e acredito muito que alimento é muito mais do que nutriente, né? É claro que nutricionista gosta de saber e precisa saber proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas, lipossolúveis, hidrossolúveis, minerais. A gente tem que saber a quantidade que tem em cada um deles, porque faz parte, né? Enfim, do ofício do nutricionista saber o que orientar em qual momento. E que de fato, em alguma questão, alguns momentos, é importante também quantificar. Eu também prescrevo, né? Eu também oriento questões quantitativas muitas vezes, mas é aquela velha história de que não é receita de bolo, né? O que serve para Maria não serve para Antônia, né? Mesmo que a Maria e a Antônia tenham o mesmo câncer, estejam passando pelo mesmo tratamento, tenham mais ou menos o mesmo peso, mais ou menos a mesma altura, inclusive estejam dentro do mesmo hospital, com a mesma equipe. Mas são pessoas diferentes, são pessoas com expectativas diferentes, são pessoas com gostos diferentes, né? Então é muito importante que esse olhar nutricional e alimentar esteja incluído dentro de um olhar mais amplo, né? Que de fato, quando se pergunte para um paciente o que esse paciente come, não é por um ato de, então esse aqui vai tirar para sempre porque esse aqui não dá certo, esse aqui vai incluir sempre porque, enfim, temos estudos positivos que fazem tal ligação, né? Então, essa questão de adequação, né? Então, eu acabo muitas vezes voltando para a boa e velha lei do escudeiro, que caiu em desuso, eu acho, que em muitas faculdades. Às vezes eu falo isso nas minhas aulas de pós-graduação, nas aulas dos cursos que eu dou, e algumas pessoas ficam assim, meu Deus, mas onde é que você tirou isso? Eu falo assim, bem mais antigo do que você pensa. Mas eu acho que definitivamente pauta o pensamento muito bem estruturado da nutrição comportamental, porque de fato a questão nutricional é uma questão que precisa sim muitas vezes ser quantificada, e tá tudo bem, né? Ninguém vai ficar triste, nem vai deixar de ser comportamental e nem vai deixar de orientar porque a quantidade não é isso. Tem coisas que de fato vão precisar ser quantificadas, né? Tem coisas que de fato, quando são quantificadas, são mais facilmente realçadas, inclusive para o próprio paciente identificar onde ele precisa melhorar, né? Mas por um outro lado, a questão qualitativa, né? A questão de orientação, a questão dos vínculos psicológicos que os pacientes têm com alimentação, a questão do que eu gosto muito de frisar com os meus pacientes, que é o comfort food, né? Aquela comida confortável, né? E o que é uma comida confortável? É aquela comida que te abraça, aquela comida que você come, que você não precisa comer tanto, mas assim, você dá aquela mordidinha. Ai, né? Então assim, eu sempre falo, né? Eu sou carioca, já tô há quase 15 anos morando em Porto Alegre, né? O que o amor não faz. Mas enfim, fui criada a vida inteira com biscoitinho de polvilho, né? Na praia, enfim, com mate. E sou apaixonada por aquele biscoitinho, né? Enfim, durante uma época que a minha mãe ainda morava no Rio, eu encomendava, né? Teve uma época que eu encontrei um lugar aqui que enfim, tava revendendo numa época, tal do Biscoito Globo. Quem é carioca ou quem já foi ao Rio, se teve o prazer de comer, pode aqui me confirmar a felicidade que não é. Aquilo pra mim é um baita do comfort food. Cara, quando eu comprava, assim, em vez de eu devorar, eu comia assim, sabe, cada rosquinha num dia, né?
Pra dar aquela sensação. Assim como, por exemplo, a minha avó fazia uma sopa, que é a sopa de bolinhas, que se chama Knedler, e que a minha mãe faz hoje para os meus filhos. Gente, comer Knedler pra mim é aquela sensação de... Ai, comida de vó, comida de festa, sabe? Que ela fazia pra gente comemorar determinadas datas. Enfim, comer bolo de maçã da minha mãe é fantástico. A minha mãe coloca ameixa e damasco no meio e eu reproduzo isso na minha casa. E eu acho o máximo ver os meus filhos comendo esse mesmo bolo, entende? Essa mesma receita, né? Maçã com casca, com tudo, né? Super na moda, mas uma receita super antiga, né? Eu até dou para alguns pacientes, é muito bacana que depois eles vão modificando as receitas, aí vão tirando foto, vão me mandando. E até fico brincando assim, queria eu ter o poder do teletransporte, né? Enfim, para de fato sentir. Então, é muito importante que a nutrição comportamental traz no dia a dia, que é esse momento de trazer a nutrição com toda a sua importância e com toda a sua o seu critério de fato logístico, quantitativo, baseado em evidência e que de fato é necessário, é muito importante, muito mesmo. E para mim, eu também ajo dessa forma, eu também quantifico algumas coisas, eu realmente, todas as minhas condutas são muito baseadas em evidências acadêmicas também, enfim, científicas, que de fato trazem respaldo para ajudar cada vez mais o paciente, né? Porque o paciente não é só o que ele come, mas é o que ele sente quando ele come, né? É como ele se coloca para comer, né? É a felicidade que ele tem. Muitos pacientes sentem muitos sintomas e é muito desconfortável, né? É muito desconfortável sentir enjoo, é muito desconfortável vomitar, é muito desconfortável ter diarreia, é muito desconfortável ter mucosite, que são aquelas aftas na boca, enfim, e muitas vezes não encontrar esse conforto, essa alimentação que de fato acolhe, essa alimentação que de fato ela é um pouco mais do que prescrever quantidade, é uma questão de organizar, reorganizar hábitos alimentares, reorganizar pensamentos alimentares, quebrar alguns tabus alimentares, é uma coisa muito bacana, assim, é uma sensação de conforto mesmo, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Muitas vezes os pacientes têm algumas religiões específicas ou alguns hábitos familiares, alguns hábitos comunitários que de fato restringem algum alimento ou estimulam outros, e tá tudo bem, não tem certo e errado, né? Em nutrição não tem certo e errado, né? Tem um bom senso, uma orientação, evidências populacionais, evidências específicas com determinados grupos de pacientes, com o mesmo tipo de diagnóstico, com o mesmo tipo de tratamento, enfim, com tipos específicos de dietas, com tipos específicos de alimentação. E aí a dieta, ela sai um pouco daquele propósito de que você precisa comer tantos pontos por dia, ou porque você é do sangue A, ou porque você é do sangue B. Ou enfim, agora vamos comer só um tipo de nutriente ou só um tempo do dia em especial, e ela fica muito mais ampla, né? Porque dieta, por definição, né, não é nada restritivo como muita gente às vezes pensa. Dieta é coleção de refeições, né? Assim como paná é coletivo de borboleta, né? Mas nada é coletivo de boi. Dieta é coletivo de refeições. Refeição é, entre aspas, um coletivo de alimentos. E é justamente nesse pensamento de organizar e de adaptar definitivamente a alimentação para cada um, para cada momento, para cada situação, é que de fato é a questão importante e relevante. Isso para qualquer paciente, mas em especial para os pacientes oncológicos. Seja os pacientes oncológicos os que estão em tratamento, sejam os pacientes oncológicos que já passaram por algum tratamento e hoje em dia são entendidos como sobreviventes do câncer, sejam para os pacientes que já passaram e que agora estão tendo recorrências, estão tendo recidivas e que está tudo bem. É importante que todos esses pacientes realmente estejam com uma orientação nutricional, para que a nutrição de fato
adicione vida, adicione mais do que nutriente, mais do que mais vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, piridoxina. Porque não é o B6 ou piridoxina, que na verdade eles são sinônimos. É a mesma coisa, é só a maneira de falar. Mas é importante que a gente entenda que não se come piridoxina, não se come cianocobalamina, não se come ácido ascórbico. Se come uma laranja, se come um brócolis, se come, enfim, o peixe, se come arroz, se come comida. A comida é que é verdade, né? Então, deixa eu ver aí, um monte de gente entrou aqui, já nem sei mais onde eu parei. Nossa, não sabia disso, que bom, Sol, já nem sei mais o que é, e depois veio um verdade. Enfim, que bom que estamos compartilhando conhecimento, isso é fantástico. Oi, Roselena, tudo bom? Oi, Cristiane, oi, Eline, tudo bem? Delícia! A Aliane, deixa eu ver aqui, durante os dias da minha químio, eu e a minha água, tomo litros, literalmente litros, muitos litros. Durante os dias da minha químio, eu não me importava com a comida saudável, ia pro comfort food, com minha mãe e amiga, nada melhor naquele dia. Exato, Eliane, exato, e tá ali Dona Conceição falando, né, como era delicioso, né? E o Carlos Eduardo aqui falando, ó, oi, tem um sobrevivente ao vivo e muito contente. Carlos Eduardo é o meu pacientaço ali, ó, do coração, né, Carlos Eduardo? A gente fala todos os dias. E é muito bacana, assim, porque de fato, perceber as pazes que as pessoas fazem com a comida, perceber as pazes que os pacientes encontram quando entendem o que de fato precisa modificar, mas entendem num sentido amplo, né? Entendem o alimento como de fato algo benéfico, algo que vai somar, não algo que vai aumentar a angústia, algo que vai aumentar o estresse, algo que vai de fato vir de encontro a uma felicidade. Não é sentar para comer e falar assim, ai meu Deus, lá vou eu de novo comer, porque eu tenho que comer 725 calorias agora, 20 gramas de proteína. Não é isso, né? Não é para ser assim. Talvez tenha essa necessidade de contagem calórica, talvez tenha necessidade de contagem proteica, mas não é para ser dessa forma. Talvez existam outras formas, talvez existam outras maneiras, talvez existam outros desenhos, outras configurações, né? Então, assim, eu até vou pedir, quem foi que falou que amava nutrição oncológica, nutrição comportamental, nutrição oncológica, nossa, posso nem falar, né? Coraçãozinho total, assim. Ai, como eu amo nutrição oncológica. A Bela, ó. A Bela colocou ali, né? Amo nutrição comportamental. O que você acha, Bela? O que você tem pra dizer pra gente? Você trabalha com nutrição comportamental também? Você curte enquanto nutricionista? Você curte enquanto paciente? Né? Enfim, compartilha aí com a gente também um pouquinho da nutrição comportamental na tua vida. Mas de fato, então assim, eu acho muito importante que os pacientes sejam de fato ouvidos, de fato se sintam confortáveis, de fato se sintam abertos e mais do que isso, se sintam com a confiança devida para conversar com o nutricionista sobre o que está dando, o que não está dando, o que é possível, o que não é possível, o que é viável, o que não é viável. Aquela coisa assim, ok, mas não dá, Aline, sinto muito, né? Então eu trabalho muito isso com meus pacientes. Eu falo muito para eles assim, ok, então vamos ver o que dá. A partir do que dá, a gente constrói junto talvez um novo momento, um novo pensamento, um novo caminho, uma nova rota, né? Enfim, e isso de fato é muito importante, porque assim, faz toda a diferença entender o todo, do que entender um detalhe, do que pensar só um órgão, do que pensar só um linfonodo, ou até mesmo pensar uma metástase ou um tratamento, né? O paciente é um ser como todo mundo, como eu sou, como você é, né? Enfim, ele precisa ser entendido, ele precisa entender, mas ele também precisa ser entendido, ele também precisa, enfim, ser colocado dentro de um patamar
muito amplo, com definitivamente várias possibilidades, né? Várias nuances, né? Essa questão de entender o que ele sente quando ele se alimenta, o que ele sente quando ele fala sobre um sintoma alimentar, o que ele sente frente à comida, né? É fundamental, fundamental. Eu não posso deixar de dar um oi para umas pessoas tão bacanas que estão entrando aqui, que fazem tão bem para mim. Oi, Grazi! Oi, Carol! Que saudade de você! Oi, Paula! Tudo bom? Oi! Passando para dar um beijo nessa mega profissional, mega colega Carol, querida. Que coração! Que saudade de você! Espero que você esteja super bem. Que saudade gigante, mega colega é você, que orgulho tenho eu, que delícia, nossa, ainda ganhei uma rosa, que bacana, que delícia te ter aqui. Aproveito também te pergunto sobre a nutrição comportamental para você. Carol é uma super nutri, uma super prof, né? Grazi também sempre aprendendo muito, que bacana, Grazi, saudades de você também, saudades. Aí a saudade aqui já é coletiva, né? De Grazi e Companhia Limitada versus coraçãozinho, Aline e Companhia Limitada. Eu e a minha Companhia Limitada com saudades da Grazi e sua Companhia Limitada. Ai, adoro essas carinhas, adoro todo momento, assim, esses momentos emojis. Tudo ótimo, tu merece. Ai, que bacana, Carol, que delícia mesmo, viu? Gratidão, olha, coisa bem boa, né? Como é bom a vida colocar a gente do bem no nosso caminho, enfim. Nada como a gente ter boas energias e definitivamente trazer boa energia pra gente. E essas lives de terça-feira, nossa, me deixam mais energética ainda do que eu sou, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, sou solar, enfim, gosto muito dessa troca, né? Pena que eu sou super sinestésica, eu queria poder tocar no celular assim e sentir cada um de vocês, dar aquele abraço apertado, esmaguento que eu gosto de dar. Mas é muito gostoso, eu sinto todos vocês aqui, cada coraçãozinho, cada emoji, cada carinha feliz, enfim, isso definitivamente faz toda a diferença e traz todo um conforto, né, pra mim, isso é muito gostoso, né, quase que um comfort food, é um comfort energy, né? Oi, Ju, tudo bom? Entre de pé direito. Já estamos indo para quase o finalzinho da live, mas nunca se esqueça que fica lá gravado, fica disponível. Enfim, assim como o Instagram deixar, o Instagram já deixou eu deixar nos stories, já deixou eu gravar no IGTV e já também abduziu, mandou lá para Plutão, o planeta não, como diz o meu filho, né? Mas só deixou uma ou duas vezes, se eu não me engano, né? As outras vezes sempre deixa ali disponível, tá? Mas então, assim, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês, né? De fato, sempre lembrando que o paciente oncológico é um paciente que precisa e deve ser ouvido. É um paciente que merece atenção. É um paciente que, de fato, está passando por um momento onde tem muitas transformações, onde tem uma nova pessoa nascendo, né? A partir de tratamentos, a partir de diagnósticos, a partir, enfim, de medicações, a partir de cirurgias, de internações. Então, ele precisa e deve ser ouvido mais do que pura e simplesmente com a sua doença. Ele deve ser ouvido, deve ser acolhido com a sua nutrição também. Olá! Oi, Lívia! Tudo bom? Muito boa noite! Seja bem-vinda! Entre de pé direito! Que coisa boa! O Instagram não estava deixando eu entrar, agora ele deixou eu entrar, ele me parou, mas que bom que agora ele vai deixar, assim eu espero. Até troquei a conexão aqui para não ter problema. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda! Serão muito bem-vindas. Entrem de pé direito. Mais uma terça juntas até agora, só meninas. Que coisa bem boa. Enfim, hoje falando sobre nutrição comportamental.
Oi, tudo ótimo? Que coisa boa, Lívia. Comigo também. Eu não tô com frio hoje, nem com lãzinha eu estou. Eu estou já com a minha boa e velha camisa gostosa de malha. Já tô me sentindo mais em casa, literalmente. Ai. Oi, Lúcia, oi, Eliane, tudo bom? Seja bem-vinda. Entrem de pé direito, meninas. Então, mais uma terça-feira juntas. Hoje sobre um assunto muito bacana que muita gente já tinha me pedido há bastante tempo. E eu dei uma aula muito legal agora no último final de semana em um curso de pós-graduação de nutrição comportamental. A gente, enfim, trocou um monte de ideias, de expectativas, de experiências. E foi muito bacana e realmente, enfim, chegou a hora de a gente falar sobre nutrição comportamental em oncologia. E daí, enfim, hoje será o nosso dia. Ai, que lindo, Eliane. Adoro esses coraçõezinhos, essas carinhas. Adoro esse momento emojis. Aos pouquinhos eu tô conseguindo traduzir, tá? Já consigo os básicos ainda. Oi, Carlos Eduardo, tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo. Que coisa bem boa ter essa emoção e esse carinho, essa energia de vocês. Tô esperando aí nosso último minutinho, esperando o pessoal entrar pra gente conversar, mas sempre fazendo aquele convite, né? Pra, enfim, quem está seguir seguindo e sempre indicar, né? Outros amigos, outras pessoas para seguirem os conteúdos, sempre no @doutora.alinekirchner. Sempre estou aqui descobrindo novas emoções para a gente compartilhar experiências, sempre nutrição oncológica, né? E esse vídeo, assim como todos os outros, assim quando o Instagram deixa e permite, foram só 2 vezes, se eu não me engano, que ele não me deixou. Sempre a live fica salva no GTV, salva nos stories, enfim, como forma de efetivamente compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, multiplicar a experiência, né? E de fato, a gente conseguir ter esse momento com quem não tiver aqui ao vivo, ou quem estiver ao vivo também pode repetir a dose. Mas lembrando que os comentários que vão aparecendo aqui, eu perco quando ficam salvas, né? Então eu sempre peço que depois vai lá, dá aquela curtida, dá aquela comentada, compartilhada, enfim, que aí de fato eu consigo ter acesso, que às vezes a gente vai passando aqui, vai engatando uma primeira, né? E às vezes eu posso passar batido por algum feedback, alguma ideia, alguma colocação, e é sempre muito bacana e muito bem-vinda as colocações, né? Então deixa eu ver aqui, deixa eu dar um super oi pra Sol! Que coisa bem boa, Sol! Já é sempre comigo. Oi, Adriano! Tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo também. Acho fofo você falando seu sobrenome. É difícil, né? É bem difícil. E é muito engraçado porque, assim, de um tempo pra cá, eu resolvo, quando eu preciso falar o meu sobrenome, que alguém consiga, de fato, escrever, eu às vezes já saio até soletrando, né? K-I-R-J-N-E-R, né? E ele fala N de nutrição. Oi, Amélia, seja bem-vinda. Gosto tanto das suas lives. Que bom, Sol. Que delícia. Você literalmente é um sol, assim. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu já sinto tanta tua energia e é tão bacana isso. Definitivamente faz toda a diferença. De verdade. Mas enfim, Lívia, vou falar mais uma vez só pra você ficar bem feliz, tá? Então é o @doutora.alinekirchner. Eu tirei o pôs amigo porque daí já basta soletrar 1, né? Não precisa soletrar 2. Então, pessoal, já acabando aqui nossos últimos segundinhos antes de começar propriamente dito. Sempre dou aqueles 5 minutinhos de 5 não, na verdade eu dou um pouco menos. Os 3, 4 minutinhos o pessoal entrar, se organizar, né? Enfim, se organizar em casa, com toda a rotina. E sentar e de fato a gente ficar aqui multiplicando juntas. Oi, Amélia, seja bem-vinda. Oi, Luana, saudade de você, querida. Seja bem-vinda, entre de pé direito. Então hoje a gente vai falar sobre nutrição comportamental em oncologia. É muito engraçado
que, de fato, quando eu me formei, a gente tinha um tipo de orientação muitas vezes prescritiva, né? A gente treinava muito na faculdade, enfim, a fazer cálculos. Eu lembro que tinha algumas amigas minhas que falavam assim: meu Deus, eu imagino escolher nutrição crente que eu não ia mais precisar ver números. E na primeira cadeira da faculdade, primeiro semestre da faculdade, me mandam entrar dentro de uma cadeira de cálculo, de estatística, enfim, cheia de números, né? A gente tinha que ir fazer as cadeiras no Instituto de Matemática, que era em frente à nutrição, né? E oi, Cris, seja bem-vinda, entre de pé direito. E de fato, a gente tem muito essa questão quantitativa, né? Que acho que faz parte do pacote. Mas eu sempre achava muito estranho que não era só quantidade que eu achava interessante e importante, né? Eu achava que tinha que ter uma aliança bem forte aí entre qualidade e quantidade. E logo no início da faculdade, eu tive o ensinamento das leis de Escudeiro, né? Que é sobre quantidade, qualidade, harmonia e adequação. E aquilo me tocou de uma forma muito intensa, que desde então, de fato, eu sempre coloquei isso dentro da minha vida, né? E sempre gostei muito de trabalhar com paciente oncológico, sempre foi o meu desejo. Então, de fato, eu falava assim, mas espera aí, a prescrição escrita, quantificada, pesada, ela vai até ali, né? Talvez ela vá até muito longe com algumas pessoas, mas nem todo mundo é igual, né? Como eu sempre falo para os meus pacientes, né? Nem a minha mão direita é igual a minha mão esquerda, né? Há um tempo atrás foi muito engraçado que eu vi um estudo que dividia, enfim, todos os corpos literalmente em dois, né? E fazia a equiparação dos dois lados, enfim, de como eram pessoas. São pessoas, às vezes, muito bonitas e que se dividissem em dois lados iguais, viam, digamos, as alterações. Então, de fato, se a gente mesmo se dividir na metade, nós não somos iguais, quanto mais entre as pessoas, né? Cada um tem uma questão muito específica, cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem uma escolha, cada um tem um propósito. Inclusive, cada um tem uma interpretação sobre a nutrição, né? Então, é muito importante aumentar esse olhar e deixar esse olhar mais amplo, mais geral, né? Oi, Bela! Oi, Conceição! Que bom te ter aqui! Estava mesmo esperando a senhora entrar, hein? Oi, Daniela, também entre de pé direito. Bela! Sejam todas muito bem-vindas. Enfim, tudo bom, Conceição, é contigo. Espero que esteja bem. Eu e a minha água. Esperamos que você esteja bem. Até engasguei. Enfim, e daí, durante muito tempo, eu praticava uma nutrição que às vezes eu não entendia muito bem onde que ela estava. E hoje em dia já ganhou corpo, já ganhou nome, uma parte dentro da nutrição clínica que é a chamada nutrição comportamental, que é um tipo de nutrição não prescritiva no sentido quantitativo, né? Não é aquele tipo de nutrição que, enfim, você vai numa nutricionista e sai necessariamente com uma dieta organizada, no sentido de calculada, né, de porcionada, né, em especial, assim. Já tiveram momentos de ter épocas que se estimulava que o paciente comprasse uma balancinha e pesasse a sua porção, né, a sua quantidade alimentar, né. Outras épocas começaram a fazer dietas específicas que viraram moda, dieta de pontos, dieta de cor, né? Enfim, várias dietas vão sempre aparecendo no dia a dia, mas dietas vêm e vão, né? Enfim, muitas vezes muito rápidas e muito voláteis. Mas, de fato, a nutrição comportamental, ela veio quebrar um pouco o paradigma de ter algo sempre quantificado e amplia o horizonte de entender o paciente como um ser amplo e a sua conversa
com o alimento propriamente dito, né? Então, a nutrição tem um olhar de nutrição, de estado nutricional, mas também tem um olhar alimentar. E a nutrição comportamental justamente vem trazer esse olhar do comportamento alimentar, né? De como, de fato, cada um lida com esse comportamento. Então, se a gente pensar que só para o ano de 2020 nós teremos mais de que 625 mil novos casos de câncer. Aconteceu algum problema aqui. Acho que agora tá bem. Então, se a gente sabe que para o ano de 2020 vão existir mais do que 625 mil novos casos de câncer, que esses pacientes muitas vezes têm o seu estado nutricional bastante alterado, bastante depletado, que a gente fala na nutrição, ou seja, bastante piorado, né? Por uma série de fatores, pelo crescimento do tumor, pelos tratamentos que o paciente passa, por todo o processo, muitas vezes, de depressão que as pessoas passam e que, de fato, é um diagnóstico que ainda é muito pesado para muita gente, ainda tem um viés de não entendimento por muitas pessoas, né? Esse dado é do Brasil, tá, Aliane? Esse dado é do Brasil. Tudo bem, graças a Deus, boa noite. Amo nutrição comportamental, Bela, que bacana. Então você depois pode também compartilhar aí a tua visão da nutrição comportamental e como é que você lida com ela no dia a dia. Enfim, é muito legal. Então assim, se a gente pensar que muitas das vezes o estado nutricional depletado, piorado, a perda de peso interfere diretamente no melhor tratamento, na melhor qualidade de vida, inclusive no sucesso de completar o tratamento previsto, é baseado num paciente com melhor estado nutricional. E isso me deixa muito assustada em pensar que, será que todas essas pessoas que terão um diagnóstico de câncer serão acompanhadas por um nutricionista? Será vista efetivamente por um nutricionista? Será, enfim, terá uma conduta específica e direcionada para melhorar o seu estado nutricional? Gostaria muito de dizer que sim, mas infelizmente não, né? Se sabe que mais ou menos 20% de todas as mortes por câncer são por desnutrição e não pelo câncer por si só. Então, isso me traz muita a questão da importância da nutrição, mas uma importância de uma nutrição construída a partir do processo de paz que o paciente faz com a comida. Porque muitas vezes, por exemplo, agora nessa aula da pós-graduação que eu dei no final de semana, eu conversei com outros colegas nutricionistas, e daí eu estava conversando com eles assim, o que é alimento em nutrição oncológica, né? O que é... Ai, aqui tem até... Então. O que é o alimento em nutrição oncológica, né? O que é o estado nutricional para nutrição oncológica, né? O que é um comportamento nutricional em nutrição oncológica? Então, assim, muitas vezes o que se percebe é uma empurroterapia, né? Aí você precisa comer, pelo amor de Deus. Aí coloca aqui, soca coisa. E, na verdade, aquilo ali não é real, não é traduzível para o paciente. Porque o paciente definitivamente precisa fazer parte desse processo. Ele precisa ser entendido como um todo, né? Ele não é só a localização tumoral dele, ele não é só o tratamento que ele tá, ele precisa, enfim, é muito bacana, adoro isso. Eu tenho seguidores do Brasil inteiro, eu tenho pacientes no país inteiro, até fora do país. E é completamente diferente, hábito alimentar é diferente, enfim, a versão alimentar é diferente, oferecimento de alimentos é diferente. Então, assim, o paciente precisa de fato ser olhado como um todo, entendido como um todo, e em especial o comportamento alimentar desse paciente também precisa ser compreendido. Por quê? Porque quando o paciente tem o seu hábito alimentar, a sua ingestão alimentar, a sua forma de fazer as suas preparações,
enfim, alimentar, entendida, ele consegue decodificar a importância de pequenas alterações, pequenos ajustes, mas que de fato fazem com que ele participe de forma mais ativa, se sinta mais representado naquela conduta, né? Eu sempre falo muito e acredito muito que alimento é muito mais do que nutriente, né? É claro que nutricionista gosta de saber e precisa saber proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas, lipossolúveis, hidrossolúveis, minerais. A gente tem que saber a quantidade que tem em cada um deles, porque faz parte, né? Enfim, do ofício do nutricionista saber o que orientar em qual momento. E que de fato, em alguma questão, alguns momentos, é importante também quantificar. Eu também prescrevo, né? Eu também oriento questões quantitativas muitas vezes, mas é aquela velha história de que não é receita de bolo, né? O que serve para Maria não serve para Antônia, né? Mesmo que a Maria e a Antônia tenham o mesmo câncer, estejam passando pelo mesmo tratamento, tenham mais ou menos o mesmo peso, mais ou menos a mesma altura, inclusive estejam dentro do mesmo hospital, com a mesma equipe. Mas são pessoas diferentes, são pessoas com expectativas diferentes, são pessoas com gostos diferentes, né? Então é muito importante que esse olhar nutricional e alimentar esteja incluído dentro de um olhar mais amplo, né? Que de fato, quando se pergunte para um paciente o que esse paciente come, não é por um ato de, então esse aqui vai tirar para sempre porque esse aqui não dá certo, esse aqui vai incluir sempre porque, enfim, temos estudos positivos que fazem tal ligação, né? Então, essa questão de adequação, né? Então, eu acabo muitas vezes voltando para a boa e velha lei do escudeiro, que caiu em desuso, eu acho, que em muitas faculdades. Às vezes eu falo isso nas minhas aulas de pós-graduação, nas aulas dos cursos que eu dou, e algumas pessoas ficam assim, meu Deus, mas onde é que você tirou isso? Eu falo assim, bem mais antigo do que você pensa. Mas eu acho que definitivamente pauta o pensamento muito bem estruturado da nutrição comportamental, porque de fato a questão nutricional é uma questão que precisa sim muitas vezes ser quantificada, e tá tudo bem, né? Ninguém vai ficar triste, nem vai deixar de ser comportamental e nem vai deixar de orientar porque é quantidade. Não é isso. Tem coisas que de fato vão precisar ser quantificadas, né? Tem coisas que de fato, quando são quantificadas, são mais facilmente realçadas, inclusive para o próprio paciente identificar onde ele precisa melhorar, né? Mas por um outro lado, a questão qualitativa, né? A questão de orientação, a questão dos vínculos psicológicos que os pacientes têm com alimentação, a questão do que eu gosto muito de frisar com os meus pacientes, que é o comfort food, né? Aquela comida confortável, né? E o que é uma comida confortável? É aquela comida que te abraça, aquela comida que você come, que você não precisa comer tanto, mas assim, você dá aquela mordidinha. Ai, né? Então assim, eu sempre falo, né? Eu sou carioca, já tô há quase 15 anos morando em Porto Alegre, né? O que o amor não faz. Mas enfim, fui criada a vida inteira com biscoitinho de polvilho, né? Na praia, enfim, com mate. E sou apaixonada por aquele biscoitinho, né? Enfim, durante uma época que a minha mãe ainda morava no Rio, eu encomendava, né? Teve uma época que eu encontrei um lugar aqui que enfim, tava revendendo numa época, tal do Biscoito Globo. Quem é carioca ou quem já foi ao Rio, se teve o prazer de comer, pode aqui me confirmar a felicidade que não é. Aquilo pra mim é um baita do comfort food. Cara, quando eu comprava, assim, em vez de eu devorar, eu comia assim, sabe, cada rosquinha num dia, né? Pra dar aquela sensação. Assim como, por exemplo, a minha avó fazia uma sopa, que é a sopa de bolinhas, que se chama Knedler, e que a minha mãe faz hoje para os meus filhos. Gente, comer Knedler pra mim é aquela sensação de... ai, comida de vó, comida de festa, sabe? Que ela fazia pra gente comemorar determinadas datas. Enfim, comer bolo de maçã da minha mãe é fantástico.
fantástico. A minha mãe coloca ameixa e damasco no meio e eu reproduzo isso na minha casa. E eu acho o máximo ver os meus filhos comendo esse mesmo bolo, entende? Essa mesma receita, né? Maçã com casca, com tudo, né? Super na moda, mas uma receita super antiga, né? Eu até dou para alguns pacientes, é muito bacana que depois eles vão modificando as receitas, aí vão tirando foto, vão me mandando. E até fico brincando assim, queria eu ter o poder do teletransporte, né? Enfim, para de fato sentir. Então, é muito importante que a nutrição comportamental traz no dia a dia, que é esse momento de trazer a nutrição com toda a sua importância e com toda a sua o seu critério, de fato, logístico, quantitativo, baseado em evidência, e que de fato é necessário, é muito importante, muito mesmo. E para mim, eu também ajo dessa forma, eu também quantifico algumas coisas, eu realmente, todas as minhas condutas são muito baseadas em evidências acadêmicas também, enfim, científicas, que de fato trazem respaldo para ajudar cada vez mais o paciente, né? Porque o paciente não é só o que ele come, mas é o que ele sente quando ele come, né? É como ele se coloca para comer, né? É a felicidade que ele tem. Muitos pacientes sentem muitos sintomas e é muito desconfortável, né? É muito desconfortável sentir enjoo, é muito desconfortável vomitar, é muito desconfortável ter diarreia, é muito desconfortável ter mucosite, que são aquelas aftas na boca, enfim, e muitas vezes não encontrar esse conforto, essa alimentação que de fato acolhe, essa alimentação que de fato ela é um pouco mais do que prescrever quantidade, é uma questão de organizar, reorganizar hábitos alimentares, reorganizar pensamentos alimentares, quebrar alguns tabus alimentares, é uma coisa muito bacana, assim, é uma sensação de conforto mesmo, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Muitas vezes os pacientes têm algumas religiões específicas ou alguns hábitos familiares, alguns hábitos comunitários que de fato restringem algum alimento ou estimulam outros, e tá tudo bem, não tem certo ou errado, né? Em nutrição não tem certo e errado, né? Tem um bom senso, uma orientação, evidências populacionais, evidências específicas com determinados grupos de pacientes, com o mesmo tipo de diagnóstico, com o mesmo tipo de tratamento, enfim, com tipos específicos de dietas, com tipos específicos de alimentação. E aí a dieta, ela sai um pouco daquele propósito de que você precisa comer tantos pontos por dia, ou porque você é do sangue A, ou porque você é do sangue B. Ou enfim, agora vamos comer só um tipo de nutriente, ou só um tempo do dia em especial, e ela fica muito mais ampla, né? Porque dieta, por definição, né, não é nada restritivo, como muita gente às vezes pensa. Dieta é coleção de refeições, né? Assim como paná é coletivo de borboleta, né? Mas nada é coletivo de boi. Dieta é coletivo de refeições. Refeição é, entre aspas, um coletivo de alimentos. E é justamente nesse pensamento de organizar e de adaptar definitivamente a alimentação para cada um, para cada momento, para cada situação, é que de fato é a questão importante e relevante. Isso para qualquer paciente, mas em especial para os pacientes oncológicos. Seja os pacientes oncológicos os que estão em tratamento, sejam os pacientes oncológicos que já passaram por algum tratamento e hoje em dia são entendidos como sobreviventes do câncer, sejam para os pacientes que já passaram e que agora estão tendo recorrências, estão tendo recidivas e que está tudo bem. É importante que todos esses pacientes realmente estejam com uma orientação nutricional, para que a nutrição de fato adicione vida, adicione mais do que nutriente, mais do que mais vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, piridoxina. Porque não é o B6 ou piridoxina, que na verdade eles são sinônimos. É a mesma coisa, é só a maneira de falar. Mas é importante que a gente entenda que não se come piridoxina, não se come cianocobalamina,
Não se come ácido ascórbico. Se come uma laranja, se come um brócolis, se come, enfim, o peixe, se come arroz, se come comida. A comida é que é verdade, né? Então, você vê aí, um monte de gente entrou aqui, já nem sei mais onde eu parei. Nossa, não sabia disso, que bom, Sol, já nem sei mais o que é. E depois veio um verdade. Enfim, que bom que estamos compartilhando conhecimento, isso é fantástico. Oi, Roselena, tudo bom? Oi, Cristiane. Oi, Eline, tudo bem? Delícia. A Aliane, deixa eu ver aqui, durante os dias da minha químio, eu e a minha água, tomo litros, literalmente litros, muitos litros. Durante os dias da minha químio, eu não me importava com a comida saudável, eu ia pro comfort food, com minha mãe e amiga, nada melhor naquele dia. Exato, Eliane, exato. E tá ali Dona Conceição falando aí, como era delicioso, né? E o Carlos Eduardo aqui falando, ó, oi, tem um sobrevivente ao vivo e muito contente. Carlos Eduardo é o meu pacientaço ali, ó, do coração, né, Carlos Eduardo? A gente fala todos os dias. E é muito bacana, assim, porque de fato, perceber as pazes que as pessoas fazem com a comida, perceber as pazes que os pacientes encontram quando entendem o que de fato precisa modificar, mas entendem num sentido amplo, né? Entendem o alimento como de fato algo benéfico, algo que vai somar, não algo que vai aumentar a angústia, algo que vai aumentar o estresse, algo que vai de fato vir de encontro a uma felicidade. Não é sentar para comer e falar assim, ai meu Deus, lá vou eu de novo comer, porque eu tenho que comer 725 calorias agora, 20 gramas de proteína. Não é isso, né? Não é para ser assim. Talvez tenha essa necessidade de contagem calórica, talvez tenha necessidade de contagem proteica, mas não é para ser dessa forma. Talvez existam outras formas, talvez existam outras maneiras, talvez existam outros desenhos, outras configurações, né? Então, assim, eu até vou pedir, quem foi que falou que amava nutrição oncológica, nutrição comportamental, nutrição oncológica, nossa, posso nem falar, né? Coraçãozinho total, assim. Ai, como eu amo nutrição oncológica. A Bela, ó. A Bela colocou ali, né? Amo nutrição comportamental. O que você acha, Bela? O que você tem pra dizer pra gente? Você trabalha com nutrição comportamental também? Você curte enquanto nutricionista? Você curte enquanto paciente? Né? Enfim, compartilha aí com a gente também um pouquinho da nutrição comportamental na tua vida. Mas de fato, então assim, eu acho muito importante que os pacientes sejam de fato ouvidos, de fato se sintam confortáveis, de fato se sintam abertos e mais do que isso, se sintam com a confiança devida para conversar com o nutricionista sobre o que está dando, o que não está dando, o que é possível, o que não é possível, o que é viável, o que não é viável. Aquela coisa assim, ok, mas não dá, Aline, sinto muito, né? Então eu trabalho muito isso com meus pacientes. Eu falo muito para eles assim, ok, então vamos ver o que dá. A partir do que dá, a gente constrói junto talvez um novo momento, um novo pensamento, um novo caminho, uma nova rota, né? Enfim, e isso de fato é muito importante, porque assim, faz toda a diferença entender o todo, do que entender um detalhe, do que pensar só um órgão, do que pensar só um linfonodo, ou até mesmo pensar uma metástase ou um tratamento, né? O paciente é um ser como todo mundo, como eu sou, como você é, né? Enfim, ele precisa ser entendido, ele precisa entender, mas ele também precisa ser entendido, ele também precisa, enfim, ser colocado dentro de um patamar muito amplo, com definitivamente várias possibilidades, né? Várias nuances, né? Essa questão de entender o que ele sente quando ele se alimenta, o que ele sente quando ele fala sobre um sintoma alimentar, o que ele sente frente à comida, né? É fundamental. Eu não posso deixar de dar um oi para umas pessoas tão bacanas que estão entrando aqui, que fazem tão bem para mim. Oi, Grazi!
Oi, Carol! Que saudade de você! Oi, Paula! Tudo bom? Oi! Passando para dar um beijo nessa mega profissional, mega colega. Carol, querida, que coração, que saudade de você. Espero que você esteja super bem. Que saudade gigante, mega colega é você, que orgulho tenho eu. Que delícia! Nossa, ainda ganhei uma rosa. Que bacana, que delícia te ter aqui. Aproveito também te pergunto sobre a nutrição comportamental para você. Carol é uma super nutri, uma super prof, né? Grazi também sempre aprendendo muito. Que bacana, Grazi. Saudades de você também. Saudades. Aí a saudade aqui já é coletiva, né? De Grazi e Companhia Limitada versus coraçãozinho, Aline e Companhia Limitada. Eu e a minha Companhia Limitada com saudades da Grazi e sua Companhia Limitada. Ai, adoro essas carinhas, adoro todo momento, assim, esses momentos emojis. Tudo ótimo, tu merece. Ai, que bacana, Carol, que delícia mesmo, viu? Gratidão, olha, coisa bem boa, né? Como é bom a vida colocar a gente do bem no nosso caminho, enfim. Nada como a gente ter boas energias e definitivamente trazer boa energia pra gente. E essas lives de terça-feira, nossa, me deixam mais energética ainda do que eu sou, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, sou solar, enfim, gosto muito dessa troca, né? Pena que eu sou super sinestésica, eu queria poder tocar no celular assim e sentir cada um de vocês, dar aquele abraço apertado, esmaguento que eu gosto de dar. Mas é muito gostoso, eu sinto todos vocês aqui, cada coraçãozinho, cada emoji, cada carinha feliz, enfim, isso definitivamente faz toda a diferença e traz todo um conforto, né, pra mim, isso é muito gostoso, né, quase que um comfort food, é um comfort energy, né? Oi, Ju, tudo bom? Entre de pé direito. Já estamos indo para quase o finalzinho da live, mas nunca se esqueça que fica lá gravado, fica disponível. Enfim, assim como o Instagram o Instagram já deixou eu deixar nos stories, já deixou eu gravar no IGTV e já também abduziu, mandou lá para Plutão, o planeta não, como diz o meu filho, né? Mas só deixou 1 ou 2 vezes, se eu não me engano, né? As outras vezes sempre deixa ali disponível, tá? Mas então, assim, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês, né? De fato, sempre lembrando que o paciente oncológico é um paciente que precisa e deve ser ouvido. É um paciente que merece atenção. É um paciente que, de fato, está passando por um momento onde tem muitas transformações, onde tem uma nova pessoa nascendo, né? A partir de tratamentos, a partir de diagnósticos, a partir, enfim, de medicações, a partir de cirurgias, de internações. Então, ele precisa e deve ser ouvido mais do que pura e simplesmente com a sua doença. Ele deve ser ouvido, deve ser acolhido quanto à sua nutrição também, né? Enquanto ao seu momento alimentar, né? E de fato, sem preconceito, sem angústias, e o preconceito no sentido de um conceito pré-formado, né? De fato, um momento amplo, entender a relação que ele tem com o alimento, entender a relação que ele tem com a nutrição, entender a relação psicológica que ele tem em relação às refeições, né? Como é essa questão elaborada para ele. E que de fato a nutrição traga leveza e não traga peso, que traga de fato saúde, que traga de fato qualidade de vida, bem-estar, né? Então eu acho que isso é uma questão muito legal que a nutrição comportamental levou e que ela de fato entra muito dentro da prática clínica de nutrição oncológica. Então, deixa eu ver só a Ju, só consegui entrar agora, vou assistir depois. Então tá, então assim, ó, já que você só começou entre aspas, né, a seguir agora, mas depois vai ver desde o início, fica aqui o pedido para depois você me dizer o teu feedback do que você achou, tá? Coloca lá no comentário o que você achou, enfim, pra gente justamente ir crescendo juntos. Carlos Eduardo, eu agradeço muito a tua dieta oncológica, mudou a minha vida, sou outra pessoa.
Oi, querida. Aí eu tenho que tirar um print aqui dessa tela. Eu nunca consigo tirar isso, mas enfim. Até parei pra sorrir, não sei se eu consegui. Mas, que lindo, querido. Ai, você sabe que realmente Carlos Eduardo é um paciente do coração, assim. Que, de fato, a gente construiu uma história de milhões de capítulos em tão pouco tempo, né? E é tão bacana, assim, participar da história de superação. Literalmente uma história... Uma história nova, né, Carlos Eduardo? Eu acho que a gente fez uma história nova juntos, né? A gente tirou uma foto no início de tudo, e depois a gente tirou uma outra foto que definitivamente não parecia mais a mesma pessoa. Numa questão de meio ano, era um novo homem, né? Até com óculos de aviador fashion. Ai, que bom, Liane e Ju, pessoas que me entendem, tiraram um print, que coisa bem boa, já me mandam, fico mais feliz e tranquila. É muito bom, é muito gostoso receber esse carinho, meu Deus. Como não se apaixonar pela nutrição oncológica? Eu tenho as duas melhores inspirações nessa vida. Ai, Lívia, querida. Ah, só porque vocês sabem que eu não sei tirar print, agora como é que eu vou conseguir tirar tanto print? Mas enfim, que legal, que bacana, pessoal. Olha, definitivamente que sejamos todas as inspirações de todos. É muito, muito gostoso. Essa Nutri é maravilhosa, especial. Ai, Sol, querida. Ai, que delícia, pessoal. Definitivamente, vocês não têm preço. Muito melhor que Mastercard. Ai, que bacana. Nossa, olha, o que eu posso dizer? Só gratidão, 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 gratidão. Esse é o propósito real. Multiplicar conhecimento, multiplicar a experiência, multiplicar a nutrição oncológica. De fato, eu amo o que eu faço. De fato, é o que bate no meu coração. De fato, é o que preenche meus dias. E eu acho muito gostoso estar aqui compartilhando, né, com vocês, enfim, não tem palavras que consigam de fato traduzir, né? Então deixa eu só ver aqui, essa Nutri é maravilhosa, especial, obrigada, muito bacana, explanação, parabéns, obrigada, esse teu amor pela nutrição oncológica é contagiante, ai queridas, quanta energia, ganhamos uma nutricionista maravilhosa hoje, que legal, gratidão sempre, tirei o print, oba, mais um print, hoje chegamos prints, ai pessoal, olha, sem palavras mesmo. Você ganhou mais uma paciente, minha mãe Conceição. Que legal, que legal. Que Deus abençoe todos nós, pessoal. Então a gente já tá caminhando pro final, porque se eu passar do tempo, foi os dias que eu passei do tempo, foi o dia que a live foi pro Planeta Não. Então depois daquele dia, eu de fato fico olhando aqui o reloginho, a hora que ele para, que ele começa a chegar mais... Depois dos 30, 40 minutos eu falo assim, meu Deus, vou parar, porque de fato o Instagram vai permitir que eu salve e que a gente atinja mais e mais pessoas e que de fato a gente ajude mais pessoas a desmistificarem, a ampliarem o pensamento da nutrição oncológica, como de fato ela deve ser. Ela tem que vir para quebrar paradigma, para ajudar a construção de uma vida com mais qualidade, com mais plenitude, né, nas vidas dos nossos pacientes oncológicos tão amados, certo? Então fica aqui também a dica para todo mundo, toda terça-feira, às 9 horas da noite, pontualmente, estou eu aqui fazendo sempre uma live sobre nutrição oncológica. Então, convido o amigo, convido o familiar, convido a Nutri-colega, enfim, sempre estaremos juntos aqui toda terça às 9 da noite falando sobre nutrição oncológica. Quem já segue, siga seguindo, e quem não segue, fica o convite para seguir os meus conteúdos, @doutora.alinikirchner, tá certo, pessoal? E ao longo da semana, eu sempre coloco nos meus stories um boxzinho para que justamente me compartilhem assuntos, ideias, pensamentos, dúvidas em nutrição oncológica, porque eu tenho um caderninho que eu vou anotando todas as respostas para justamente depois, enfim, ajudar com todas essas perguntas nas construções de fato sobre os assuntos e trazendo para a live, enfim, trazendo também para os conteúdos publicados,
que de fato esse é o pensamento, tá certo? Então peço sempre que respondam ali o que vocês acham, que depois dessa live gravada também coloquem ali nos comentários, também compartilhem, também curtam, enfim, porque é muito bacana receber esse feedback de vocês, é de fato o que me move. Certo, pessoal? Então, energia maravilhosa de vocês, esses coraçõezinhos, esses emojis, isso tudo, nossa, isso faz um bem, uma sensação assim de, como é bom a gente viver, enfim, na nossa missão, de fato, de felicidade, de encontro, de fazer o bem, né? É definitivamente algo inexplicável. Certo, pessoal? Então fica um beijo gigante para vocês, uma ótima semana e terça-feira que vem seguimos juntos, combinado? Um beijo enorme, gratidão, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau!